Olá, amigos e amigas. Vamos falar nessa aula sobre alguns fundamentos básicos para fazer o treinamento. E esses fundamentos são alguns conceitos bem importantes que vão te permitir compreender todas as nossas análises referentes ao concurso do Enem. Beleza? Então, vamos começar e, para começo de conversa, você precisa entender como funcionam os concursos públicos. O concurso é uma seleção que busca os candidatos mais bem preparados para um cargo. E esse cargo tem um perfil, ou seja, ele possui um conjunto de atribuições mais comuns no dia a dia e outras atribuições que são mais estratégicas para aquele cargo. E o papel da prova do certame é exigir do candidato esses conhecimentos, habilidades e competências necessários para o bom exercício do cargo. Isso está expresso, inclusive, na Lei Geral dos Concursos Públicos, Lei 14.965, de 2024, que aponta como competência da comissão identificar esses conhecimentos, habilidades e competências do cargo e alinhar tudo isso com o conteúdo programático do edital e com todos os objetos de avaliação daquele concurso. Então, quando a gente analisa as provas anteriores de um concurso, nós percebemos que existem assuntos muito mais cobrados, justamente porque eles estão mais relacionados ao perfil do cargo e, portanto, são mais importantes para aquele concurso. Esses temas que despencam, nós chamamos no treinamento de temas quentes. E, tradicionalmente, eles são um grupo pequeno de temas. Poucos temas concentram muitas questões dentro do concurso. Por outro lado, existem alguns temas que são cobrados, mas em poucas questões. Eles têm uma cobrança mais lateral. Esses temas, eles são em quantidade maior e nós chamamos eles de temas frios. Então, uma boa quantidade de temas é pouco cobrada dentro do concurso. E também existem outros temas que estavam nos editais dos concursos anteriores e nunca foram cobrados. E esses temas nós chamamos de temas nunca cobrados. Quando você abrir a sua planilha suprema do Enem, essa categorização vai ficar muito clara para você. Então, você vai ver em todas as disciplinas lá, tá? Quais são os temas quentes, os temas frios e os temas nunca cobrados. E, além desses padrões relacionados à importância dos temas do edital, a temperatura dos temas do edital, como a gente gosta de chamar, quando a gente analisa as provas anteriores de um concurso, também saltam aos olhos diversos outros padrões, como hierarquia entre as disciplinas, o formato de cobrança dos temas, se eles são mais cobrados do ponto de vista da doutrina, da jurisprudência, da lei seca, da Constituição Federal, e o grau de aprofundamento, se uma cobrança é mais superficial, mais objetiva, enfim. Tudo isso você consegue observar ao analisar, ao hierarquizar uma prova anterior, porque isso está alinhado com o perfil do concurso. A cobrança nunca é aleatória num concurso público, beleza? Para além disso, a gente tem também ainda alguns outros padrões, como os relacionados às nuances da banca organizadora. Então, são características da banca organizadora que se fazem presente, como estilo próprio ao abordar alguns assuntos, algumas pegadinhas, certas preferências, enfim. Existem nuances que a banca traz sim para o concurso público que ela vai organizar, beleza? E é por isso, né, que é tão importante a gente estar hierarquizando o edital com base nas provas anteriores, para a gente conseguir buscar todos esses padrões e ter um estudo muito mais direcionado e eficiente. Tá? Deixa eu descer aqui o slide para a gente ver esse item da previsibilidade. E o que é isso? É a ideia de que as próximas provas elas vão respeitar em grande parte esses padrões que a gente mapeou, porque elas continuam com esse mesmo objetivo de filtrar os melhores candidatos, que são justamente aqueles mais alinhados com o perfil do cargo, entendeu? Então, ao longo do tempo, as atividades daquele cargo mudam um pouco. Então, as provas anteriores buscavam selecionar da melhor forma os candidatos mais bem preparados para o cargo e as provas seguintes vão continuar com esse mesmo objetivo. Então, todos os padrões mapeados nas provas anteriores, em grande medida, vão se reproduzir nas provas seguintes. Essa é a ideia que a gente extrai aí da seleção dos concursos públicos, beleza? Mas a gente tem também a ideia de que as provas seguintes, para além de respeitar esses padrões, elas vão trazer novidades. A gente sabe disso, é esperado. Então, tem temas que nunca foram cobrados, que eles vão ser cobrados em algum momento. Tem temas novos que, eventualmente, aparecem nos novos editais e são cobrados.
mas essa cobrança de novidades é pontual. E mais, ela também é mapeável, a gente consegue estimar isso por alguns parâmetros, como mapear novidades legislativas, assuntos que ganham mais importância num novo contexto social, assuntos novos que estão sendo explorados pela banca em concursos semelhantes ao que a gente vai fazer. Então, a gente também consegue dar uma mapeada nesses temas que vão ser cobrados pela primeira vez. Mas, de novo, essa cobrança de novidades ela é pontual. Tá? O que eu quero realmente chamar a atenção aqui de você é que o grosso da cobrança vai estar nos temas quentes, que são alguns poucos temas que vão despencar na prova. Eles vão concentrar uma grande quantidade de questões. Então, numa escala de prioridade dentro da sua preparação, você tem que ficar fera neles, beleza? Você também vai estudar os outros, mas você vai priorizar dentro da sua preparação a proficiência nos temas quentes. Tá? Você não vai negligenciar nada, mas você vai ficar fera nos temas quentes, beleza? Vamos avançar aqui para o slide, então, para a gente seguir, né, com esses conceitos fundamentais e a gente entra na ideia de que a preparação é como uma receita de bolo, tá? Então, você deve colocar vários ingredientes ao longo da sua preparação nas proporções adequadas, para ao final você ter um bolo gostoso, ou seja, você conseguir ser aprovado. Eu sempre gosto de trazer a ideia de que se a gente quer fazer um bolo de banana, a gente não pode botar só banana. A banana é o elemento mais importante da receita, mas não é o único. A gente tem que colocar vários outros ingredientes, tá certo? E no caso de um estudo para concurso, quais são esses ingredientes da receita da preparação? Então, o primeiro ingrediente é o estudo regular, em que você avança no conteúdo programático do edital. E existem técnicas para fazer isso da melhor forma. E no treinamento a gente vai ver como priorizar o estudo de temas quentes, como calibrar o material para ele ficar alinhado com a cobrança do Enem, ou seja, não ser nem exagerada nem insuficiente, mas ser justo, eficiente, ser otimizado, ser proporcional ao que efetivamente vai ser cobrado. Tá? Então esse é o primeiro ingrediente, muito importante, estudo regular. Depois temos as revisões, que elas são essenciais para consolidar o aprendizado. A gente sabe que não existe aprendizado sem revisão. E aqui a neurociência nos ajuda, ela mostra para a gente qual é o melhor formato de fazer as revisões e a periodização adequada para as revisões. Tudo isso a gente vai ver no treinamento. Tá? E além de ver essa ideia de estar revisando e como fazer as revisões, a gente vai ver também como criar um material de revisão otimizado, que são dois pontos que se conectam. A gente só consegue fazer uma revisão otimizada se a gente tem um material de revisão otimizado. Então, a gente vai ver esses dois pontos, eles são muito importantes dentro da nossa preparação. De novo, a gente não consegue ter uma receita da preparação, né, adequada se a gente, por exemplo, deixa de revisar. A receita do bolo da aprovação não é completada, então a gente não pode deixar de revisar. Tá? Para além disso, um outro ingrediente muito importante dos exercícios, né? Os exercícios são uma forma de estudo ativo importantíssima para memorização, para consolidar ali o aprendizado dentro do assunto que a gente está estudando. Então, a gente tem que, né, para além de ter o estudo do assunto, a gente tem que fazer exercício sobre aquele assunto. Tá? E para além de ajudar, né, na consolidação da memorização, os exercícios eles trazem feedbacks sobre a qualidade do material, a qualidade do nosso foco. Então, se a gente estava focado quando a gente estudou aquele assunto, tá? Então, os exercícios eles trazem esses feedbacks aí que são importantes para a gente também. E eles são uma ótima forma de acompanhar a evolução na preparação. Então, a gente sabe por meio dos exercícios se a gente está ficando proficiente nos temas ou não, se a gente está fraco ainda. Se tem um conhecimento inadequado que é insuficiente para estar alcançando a aprovação com o conhecimento que a gente tem nos temas e nas disciplinas, beleza? Então, a gente tem que fazer exercícios, a gente também não consegue passar sem exercícios, beleza? Um quarto ingrediente essencial é o dos simulados. E ele possui os benefícios dos exercícios, além da gente estar conseguindo simular as condições reais da prova. Então, a gente consegue extrair bons direcionamentos e bons aprendizados a partir dos simulados. A gente consegue melhorar as nossas técnicas de realização ali de prova, tá? Como, por exemplo, né, definir quais vão ser as disciplinas que a gente vai começar, se vai começar por constitucional, penal, processo civil ou civil, como que a gente vai fazer as questões, se a gente vai fazer primeiro, na primeira leva, só as questões que a gente tem certeza e vai deixar o resto para uma segunda metade da prova, ou se a gente vai
fazer todas as questões e chutar o que é necessário já na hora que a gente está fazendo. Então, essas técnicas de realização de prova você consegue otimizar a partir dos simulados. Isso é muito importante para você ganhar aqueles pontos extras que vão te colocar dentro do corte do Enem. Beleza? Então, é muito importante também você estar fazendo simulados. Tá? Então, esses 4 elementos são os principais, eles são muito importantes. Se faltar algum deles na preparação, você vai ter dificuldade de chegar no seu objetivo de ser aprovado ou aprovada no Enem. Beleza? E a gente vai entender no nosso treinamento direitinho como preparar essa receita do bolo da sua aprovação no Enem. Fechado? Vamos seguir aqui também para um outro conceito que é muito importante, dos 4 eixos da preparação. E aqui eu quero começar reforçando a seguinte constatação. Todo o conteúdo a ser estudado e cobrado dentro de uma prova de carreira jurídica, ele só pode ser cobrado a partir desses 4 grandes eixos: doutrina, jurisprudência, lei seca e Constituição. Não tem nenhum outro tipo de conhecimento numa prova de carreira jurídica, são só esses 4. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Lembrando que a gente vai ter aulas específicas muito aprofundadas sobre eles, tá bom? Então, vamos lá. Na parte doutrinária, você vai entender que existem conceitos doutrinários sobre os institutos jurídicos, e eles são cobrados na prova. Tem também interpretações da doutrina sobre a legislação e a jurisprudência, isso é cobrado na prova. Na parte de jurisprudência, nós temos aí a cobrança do posicionamento dos tribunais superiores, notadamente STJ e STF, com uma exigência de domínio sobre os fundamentos que levaram o tribunal a adotar um posicionamento ou outro. Então, você precisa ter domínio sobre os fundamentos. Tá? Na lei seca, é necessário você conhecer a redação dos principais dispositivos legais aí, tá? Que existem na legislação, bem como na normativa dos tribunais. Então, é bem cobrado no Enem, por exemplo, os normativos aí do CNJ, tá? São bem cobrados em algumas disciplinas. Você precisa conhecer também. Tá? Em direitos humanos, a gente tem convenções e tratados internacionais, enfim, tudo isso está dentro desse pacote aí da lei seca. E, por fim, temos a Constituição Federal, que é cobrada aí os principais dispositivos, tá, da Constituição Federal na prova do Enem. Tem também uma cobrança. Não é muito grande, mas tem, então você precisa ficar fera aqui também. Tá? Então, eu quero reforçar: todo e qualquer tema de uma disciplina jurídica só pode ser estudado e cobrado a partir desses 4 eixos. E ela é como se fosse a segunda parte da nossa receita de bolo. E a gente vai ensinar a fazer esse estudo de um jeito otimizado também para a nossa preparação para o Enem. Então, a gente vai entender, por exemplo, que tem disciplinas que elas são cobradas basicamente a partir da lei seca. A gente tem, por exemplo, civil e processo civil, mais de 90% ali é cobrança de lei seca. Só lei seca. Tá? A gente tem, por exemplo, o constitucional, que já teve prova do Enem que 100% das questões de constitucional cobrou jurisprudência. E aí a gente entende como fazer esse estudo otimizado. Então, tem, por exemplo, constitucional, que é muito cobrado repercussão geral, muito cobrada súmulas vinculantes do STF, informativos do STF. Já penal é bem cobrado jurisprudência também, mas é mais cobrado sob a perspectiva do STJ, súmulas do STJ, repetitivos da STJ, informativos da STJ. Tá? Então, tem atalhos seguros, já padrões consolidados para a gente otimizar a nossa preparação aqui também. Fechado? Bom, então com isso a gente fecha esse módulo de introdução e parte para o módulo 2 para a gente falar sobre o edital hierarquizado do Enem. A gente vai abrir a planilha suprema e vai dissecar a planilha suprema do Enem. Vamos lá?